Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre a vida do concurseiro. A instabilidade acaba gerando angústia e eu estava precisando de uma estabilidade financeira. Começa com a pressão psicológica, não desista. Eu acho que a pressão principal é a sua ausência. Você acaba procrastinando. Eu não sei como lidar com isso. Vamos entrar na série Pergunte ao Psicólogo? Vamos! E existe algum meio para você conseguir segurar essa pressão de terceiros? Tipo, odeio quando tem alguém no meu pé. Leve para o outro o seu planejamento, faça com que o outro se sinta parte dessa jornada e estudar, mas sem deixar também de se aproximar das pessoas, para que o sucesso seja um sucesso compartilhado de todos e não de um só. Não se trata também de um confronto egoísta em que é ou eu ou você, ou eu ou ninguém. Tô nem aí pro que os outros pensam de mim. É importante então esse sentimento de pertencimento, mesmo que estudar seja uma das principais tarefas. Se o concurseiro não está muito claro do que ele deseja e se a pressão dele para com ele mesmo também é muito intensa, quando a pressão de fora vem, ela causa ainda mais ansiedade. E você começa, concurseiro, a se repensar e os seus sonhos podem entrar em questão. Então é fundamental que, em primeiro lugar, o concurseiro esteja muito claro do que ele quer, para que ele possa, por meio disso, inclusive, dar essa resposta para as pessoas que cobram dele, às vezes, uma presença que ele não está sendo capaz de oferecer. Que ele não fique também apenas ocupando um papel na sua vida, pois quando nós investimos tudo em uma coisa só, e se essa uma coisa só não dá certo, a frustração, o luto, a tristeza, a ansiedade são muito mais ferozes. O concurseiro precisa que tenha momentos que não se relacionem com a prova, com os estudos. É que isso aqui tá um tédio, né? Com momentos de lazer talvez reduzidos. Sempre será reduzido. Como lidar com as reprovações? Quando você reprova, as certezas de que você pode passar vão caindo. Ela acha que ela não tem jeito e aí começa a se depreciar, que é um grande problema. Portanto, é fundamental o concurseiro gerenciar, conhecer um pouco mais a forma como ele lida com a perda, a forma como ele lida com a pressão e a forma como ele lida com o sucesso, para que continue tentando, mesmo com medo. O medo ele é fundamental para nos alertar que precisa de alguma coisa melhorar, enfrentar algumas outras situações, criar modificações, às vezes, na estratégia de fazer a prova ou de estudar. E esse medo ele não deve lhe paralisar. Se for o caso, é importante o auxílio de um profissional da saúde mental para que possa contribuir no seu sucesso, na sua prova, não importa qual tentativa seja. Algumas pessoas, quando estão na porta do sucesso, desistem, trocam de porta, tropeçam. Vamos abrir a porta dos desesperados! E não conseguem ultrapassar essa fronteira tão fundamental para uma aprovação em concurso público. Tem que ter estratégias, paciência. Paciência é uma das virtudes do concurseiro, né? O sacrifício com sentido, ele é necessário, que é quando você consegue alcançar algum desejo, conseguir realizar alguns sonhos. Quando o sacrifício ele é sofrido, sem sentido, aí sim ele vira sofrimento. E no que diz respeito a concursos em outros estados, é sempre uma aposta, um risco. Mas todo sucesso, independente de qual seja o seu desejo, precisa desse risco e precisa enfrentar essa não garantia, que passa por cada um que pode suportar mais ou menos ela. O problema é que o ser humano muitas vezes tem a necessidade do imediato, então não consegue esperar ou criar alguns sacrifícios pensando a longo prazo. Apesar de não querer enrolar ou querer estudar, mas inconscientemente eu gasto mais tempo com coisas inúteis. Já tem um vídeo no canal sobre a procrastinação. Quando ele vê um tempo de ócio, não estuda. Não há quem te vigie.
e muitas vezes procrastina. Não estuda. Talvez ele esteja com exigências para que ele não seja aprovado. Não estuda. É fundamental que, quando tem tempo, evitar procrastinar, nem que seja estudar de forma a conta a conta, e ele vai estar um pouco mais satisfeito com os seus estudos um pouco mais em dia. A procrastinação, ela tem relação direta com o nosso desejo. Esse, para depois, no final das contas, é um não fazer. Esse é um grande problema. Ou desistir do desejo, é desistir de você mesmo. Oh, uau! Essas são algumas questões relativas à vida de concurseiro, algumas estratégias, cuidado com a ansiedade e como isso é transmitido ao outro, ter clareza do seu desejo, de que você quer, e que o concurseiro possa colocar metas bem definidas, estudar com cautela, se dedicar, saber que o sacrifício, quando tem sentido, não vira sofrimento. Aproveitando, assine, se inscreva, marque lá no sininho.